E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ontem um articulador de campanha entrou na minha mídia social e falou mal de uma colega nossa, uma companheira. Eu entendo as indignações e o sentimento e parabenizo por abraçar o sonho daquele que acredita. Porém, nós temos que esclarecer nossos companheiros, em especial nossos veteranos, as pessoas que estão aí na linha de frente, que estão aguardando aí com muita preocupação o, o futuro, né? O que se desvenda das caixas mágicas que é a próxima eleição, que é bem acirrada. Mas temos que ser realista e pensar também em capital político, em coeficiente de legenda, e também acreditar que o que vale é o argumento convincente, com articulação responsável por política de resultado, e é hora de sairmos do conforto da mesmice, partindo para o grande conforto das mudanças. Eu sou o professor subtenente Scioli, falando diretamente para você que esteve na caserna, você que está na caserna, talvez você que está sendo aí com algo muito precioso, que é o poder de decisão, que é o exercício pétrio constituído do voto. A linha de frente das urnas é o labirinto da representatividade. A representação da segurança pública depende disso. A segurança pública goiana atravessa um momento silenciosamente decisivo, não apenas pela escalada dos desafios operacionais, pelo baixo efetivo ou pela sobrecarga dos profissionais da ativa, mas principalmente pela dificuldade histórica de transformar força numérica em força política organizada. Isso é fato, nós estamos há muito tempo aí sem representatividade, talvez uma representatividade sem qualidade numa questão de entrega de resultado, ou seja, algo público notório. Qualquer coisa que se assemelha aos argumentos aqui desse vídeo são meramente meras coincidências. Com uma forma bem respeitosa, eu estou aqui fazendo apenas uma explanação dentro da filosofia política e trazendo para nossos irmãos aqui algo esclarecedor, que é a preocupação de agregar capital político e você também não jogar seu voto fora. Então você fazer uma boa escolha, uma escolha consciente dentro, né, da razão, sem muita emoção. Isso é muito importante. Hoje as corporações, ela tem esse grande nicho que são os veteranos, os pensionistas, os operadores de segurança pública, e é um sentimento crescente de que decisões mais importantes sobre a carreira, a valorização do profissional, a previdência, a saúde, ocupacional, as garantias institucionais que deixaram de ser apenas administrativas e tornaram essencial políticas. E é muito importante de quando pacotes de maldades que descem do executivo chegam na Casa de Leis, que nós tenhamos representante, porque infelizmente muitos não conseguiram trazer um resultado de posicionamento, votando sempre contra o material humano e talvez às vezes contra até as questões da valorização de cargo, planos e carreiras. Nesse cenário, desponta uma figura oriunda da própria estrutura da Polícia Militar, marcado por uma trajetória técnica ligada à gestão de saúde, GM, Gabinete Militar e outros comandos, que é muito importante nos podemos observar. Vou preservar o nome para que não possamos ser talvez injusto nas nossas afirmações, mas basta observar pelos currículos e você vai saber do que se trata, quem se trata e se tem condição de chegar lá ou não. A organização, a experiência administrativa do que o campo de enfrentamento ideológico, mas a política proporcional não opera na lógica do reconhecimento moral, ela funciona na matemática e os números não mentem. Pela narrativa e pela estratégia, podemos sim conseguir fazer uma frente forte, mas temos que preocupar, deixar despirmos das vaidades pessoais e que possamos juntar, né? Não pulverizar os votos. A maioria dos problemas da segurança pública goiana ela acontece da ausência de representatividade. O maior problema é a fragmentação das forças, cada eleição multiplica-se os candidatos oriundos do mesmo segmento, disputa do mesmo eleitorado, diluindo os votos, enfraquecendo a capacidade coletiva de representação. A consequência é prevista, uma categoria numerosa, influente socialmente, relevante e termina muitas das vezes subrepresentada no parlamento.
Além disso, o ambiente político contemporâneo passou a ser dominado por discursos fortemente ligados à luta classista, em tempo de desgastes operacional, déficit do efetivo, o adoecimento psicológico, a pressão funcional, narrativas voltadas à defesa salarial, garantias institucionais e também a paridade e integralidade dos inativos, dos veteranos. As instituições enfrentam momentos, o político produz forte identificação emocional dentro das corporações e é justamente nesse ponto que surgem as reflexões importantes. Candidaturas mais técnicas, moderadas, correm risco de perder espaço para figuras que conseguem canalizar a indignação, aquela questão das narrativas. Eles movem em mobilizações políticas diretas e a política atual não se move apenas por competência, move pela ocupação emocional das pautas coletivas sobre análise filosófica. O cenário lembra o pensamento de Nicolau Maquiavel: poder sem estratégia dificilmente se sustenta. Pela ótica de Platão, o mito da caverna, muitos ainda acreditam que o prestígio institucional é suficiente para produzir representação política real. Negativo. Isso é muito perigoso. Quando, na verdade, a realidade eleitoral existe articulação concreta, consciência coletiva, como ensina Sun Tzu na Arte da Guerra. Nenhum exército vence quando a luta é dividida contra si mesmo. Talvez o maior desafio da segurança pública não seja conquistar espaço político, talvez seja compreender que a desunião interna continua sendo a sua principal derrota nas estratagema e estratégia por vitória. Eu sou o professor Subtenente Acioli e vamos que vamos, trazendo um pouquinho mais de esclarecimento sobre articulação política e também que não possamos emocionar, que possamos trazer a consciência da serenidade e possamos entender, colocar o nosso voto, que é o nosso bem maior, no exercício pré-constituído e colocar representantes que sejam representantes legítimos, que defendam o material humano. As minhas continências.